Você tem 38, 39, 40, 42 anos e está destruída. Acorda cansada, dorme mal, engordou do absolutamente nada, comendo as mesmas coisas que você sempre consumiu. E está se perguntando: o que está acontecendo com o meu corpo? Eu não estou me reconhecendo mais. Isso não é normal, não é só coisa da idade ou nem coisa da sua cabeça. É a perimenopausa chegando com essas alterações hormonais. Primeiro conceito que vocês têm que entender é a diferença entre menopausa e perimenopausa, ou também chamada de climatério. A menopausa, meninas, é uma data. É quando faz exatamente um ano sem menstruar. Então, se você completou um ano sem menstruar, é menopausa, é uma data. Antes disso é a perimenopausa e depois dessa data é a pós-menopausa. Ah, Gabi, se eu menstruei com 11 meses, estava 11 meses sem menstruar e menstruei. Você vai voltar a contar mês 1 novamente e esperar um ano sem menstruar, tá certo? E a perimenopausa, ela pode acontecer até 10 anos antes de você entrar de fato na menopausa. Como que você vai saber mais ou menos essa data? Bom, basicamente, todas as mulheres a partir dos 40 anos já estarão todas na perimenopausa. Por quê? Porque a maioria de nós mulheres entraremos na menopausa por volta dos 50, 52 anos. Então, a partir dos 40 ou até mesmo antes disso, os estudos hoje eles mostram que mulheres a partir de 35 anos já começam a ter um declínio aí da parte hormonal. E com isso começa a sentir os sinais e sintomas da menopausa. Tudo começa através da nossa reserva ovariana. Nós temos algumas quedas da nossa reserva ovariana ao longo dos nossos anos. A primeira queda ovariana é a partir dos 32 anos. Então você, eu quero engravidar e tudo mais, você deve ter sempre ouvido falar. Tenta engravidar até os 30, 35 anos, porque depois disso, olha, você vai ter problema com a sua reserva ovariana, ela vai cair, etc. E realmente essa frase não está errada. Então, a partir dos 32 anos, você tem uma queda da sua reserva ovariana. Depois, aos 35 anos, a gente tem mais uma queda dessa reserva ovariana. E a partir dos 40 anos, essa reserva ovariana, ela vai, como se diz, ladeira abaixo. Ela começa uma queda muito inclinada até chegar ali à sua escassez mesmo, até chegar à menopausa, que é quando a sua reserva ovariana, ela se esgota. Não existe mais óvulos, então você não consegue mais engravidar e também você não vai conseguir mais produzir os seus hormônios. Mas a nossa reserva ovariana tem como também a gente acelerar essa perda da nossa reserva, assim como frear. Pensa só, é como se o seu carro tivesse descendo ladeira abaixo. Você pode soltar o freio e aí ele vai descer mais rápido essa ladeira, ou então você pode descer mais devagar, pisando ali no freio, ou seja, ele vai continuar descendo, mas de uma forma mais lenta. E é assim que acontece também com a sua reserva, de acordo com o quê? Com o seu estilo de vida. Então, por exemplo, se você teve o hábito muito de bebida alcoólica, de cigarro, ou até mesmo muita parte de alimentação muito cheia de gordura, sempre comeu muito fast food, sempre comeu muito mal, biscoitos recheados, comida mais industrializada, tomou muito refrigerante, consome esses alimentos até hoje, alimentação à base de farinha branca, açúcar, gordura, isso tudo vai atrapalhar a questão da sua reserva e vai acelerar o seu carro rumo à baixa reserva ovariana, o que vai adiantar esse período da pré-menopausa. Por isso que alguns estudos hoje, eles mostram que mulheres a partir de 32, 35 anos já estão com sinais e sintomas claros de perimenopausa por conta desse estilo de vida muito ruim que acelera o processo de envelhecimento dos seus ovários e, com isso, a perda desses óvulos e chegada mais precoce à sua menopausa. E o contrário disso, ou seja, uma alimentação rica em micronutrientes, dormir mais cedo, ter atividade física com frequência, ganhar massa muscular, não ter obesidade, perder peso, manter o seu equilíbrio ali do percentual de gordura, consumir mais alimentos de verdade, evitar o uso de açúcar, álcool, cigarro, isso tudo vai te ajudar a frear esse processo de envelhecimento. E com isso você vai retardar, né, a sua entrada ali na menopausa. E o que que isso, né, faz para o seu corpo? Quanto mais tardiamente a gente entra na menopausa, melhor é para a nossa saúde. Quando a gente entra na pausa dos hormônios, que é quando os hormônios já não são mais fabricados, você começa a se expor, né, a maior risco de doenças como diabetes tipo 2, arteriosclerose, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Isso tudo vai prejudicar a sua saúde. Então, você tem que fazer a sua escolha. Ou você escolhe
mudar hoje o seu estilo de vida. Então, a partir dos 40 anos é uma idade crucial para a gente ter bons hábitos alimentares. E aí, com isso, o que, que vai acontecer? Você vai retardar a sua entrada ali na menopausa. E na menopausa, você vai evitar todas essas doenças que eu citei. Você vai ser uma pessoa mais saudável, mais produtiva. E nós temos que lembrar que se a gente entra na menopausa aos 50 anos, qual que é a nossa expectativa de vida hoje? Que nós vamos viver, no mínimo, até os 80, 90 anos. Então, você vai passar a metade da sua vida nessa fase. Como que você vai querer viver essa metade da sua vida? Então, isso é muito importante. E qual é a etapa que você tem que se preocupar? É agora, aos 40 anos. Se você plantar agora, você vai colher lá no futuro uma melhora da sua qualidade de vida e da sua velhice também. Ai, Gabi, mas eu já entrei na menopausa, já estou há um ano sem menstruar. Eu corro o risco de ter essas doenças? Com certeza, mas também, se você começar a atuar hoje na melhora dos seus hábitos alimentares e do seu estilo de vida, você também vai prevenir essas doenças. Mas quanto antes a gente fizer isso, ou seja, quanto mais nova a gente preocupar com essa questão da saúde, melhor vai ser para a sua longevidade. Se você já está na menopausa, é os mesmos cuidados, só que com mais atenção, porque ali você já está num risco, né, já evidente. E aí entra essa parte, por exemplo, da terapia de reposição hormonal e tudo mais. Agora, eu quero mostrar para vocês como que vai acontecer os estágios da perimenopausa. São 4 estágios que você vai passar por todos eles. E cada etapa desse estágio vai depender do seu estilo de vida. Você pode demorar mais dentro de um estágio ou acelerar esse processo dentro daquele estágio. Então, o primeiro estágio é o estágio 1 de perimenopausa precoce. Aqui, o seu ciclo ele é regular, você vai menstruar todos os meses, bonitinho, a sua menstruação vai vir, só que já começa uma queda na produção da progesterona. Então, não é o estrogênio que começa a cair, e sim a progesterona. Ele é o primeiro hormônio que começa a decair quando a gente entra nessa fase da perimenopausa. Por isso, a gente tem alguns sintomas clássicos, como ciclos começam a ficar mais curtos, então você vai perceber, meu ciclo era de 28, esse mês veio 27, depois 26, ele começa a encurtar. Distúrbio do sono, porque o hormônio da progesterona, ele te ajuda a ter uma qualidade de sono melhor. Então, quando você começa a produzir menos progesterona, você vai ter distúrbio do sono, você vai começar a acordar 3 horas da manhã, você vai começar a despertar noturnamente com mais frequência, vai custar voltar a dormir, ou vai ter problemas para dormir, vai dificultar, vai ficar ali rolando na cama, vai ter essa dificuldade para incluir o sono. A menstruação ela pode ficar mais intensa, mais dolorosa, então vai vir um fluxo menstrual às vezes muito intenso, coisa que você tinha lá na adolescência, dores de cabeça e enxaqueca, então você vai perceber isso mais até ali próximo da TPM. Nossa, toda vez que eu tô de TPM, eu tô reparando que eu estou ficando com mais dor de cabeça. Então isso já é a queda da progesterona. Dor nos seios, então aquela mama mais dolorida também na TPM, e sintomas relacionados à histamina também. O que são esses sintomas relacionados à histamina? É quando você fica mais alérgica, então você vai começar a ter mais coceira no corpo, a barriga fica mais estufada quando você come alguns alimentos, quando você começa a ter urticária mesmo. Então, isso são sinais e sintomas de histamina desequilibrada por conta da queda da progesterona. Mas, Gabi, se eu tô menstruando, se eu tô ovulando, eu estou produzindo progesterona, certo? Certo. Mas é como se a gente começasse a ter uma ovulação fraca, que os estudos trazem com esse nome traduzido para o português. Então, você vai produzir a progesterona, só que não nos níveis ideais. Como que você vai perceber isso? Através dos sinais e sintomas ou fazendo o exame de progesterona. Quando que você faz esse exame de progesterona? 7 dias depois da ovulação. Então, ovulou, conta 7 dias, aí você vai fazer o teste de progesterona no laboratório. E aí, essa progesterona tem que dar acima de 10 miligramas por decilitro. Se der abaixo desse número, você já está começando a ter queda da progesterona. Gabi, como que eu vou saber que eu estou ovulando? Você pode fazer o teste, aquela teste de fitinha da farmácia, né, que é o teste de ovulação. Quando ele der positivo, você conta 7 dias, vai no laboratório, pede a progesterona, coleta, e aí você vai descobrir se você está produzindo uma boa progesterona ou se já está começando a ter essa queda desse hormônio. Já no estágio 2, a gente tem a transição para a menopausa precoce. Então aqui, a gente já começa a ter o desequilíbrio do estrogênio. Então, a progesterona começa a cair lá no primeiro estágio. No segundo estágio, a gente tem uma decadência ainda maior da progesterona. E aí sim começa a alteração do estrogênio. Mas o estrogênio é que ele não cai, ele flutua. Então, o seu corpo, na tentativa de produzir mais estrogênio, ora ele vai produzir muito estrogênio, ora ele vai produzir bem pouco estrogênio, tá? E você vai ficar nessa flutuação hormonal. Por isso que coletar o estrogênio nessa fase não é o ideal, porque pode ser que o seu estrogênio esteja bom, esteja dentro dos níveis saudáveis. Porém, você está com flutuação. Eu falo sempre isso.
o estrogênio, o exame do estrogênio é como se fosse uma foto daquele dia. E talvez naquele dia o estrogênio estaria ali bom mesmo. Mas se ele não mostra o filme, ele não mostra o que vocês têm passado ao longo do mês. Para isso, você teria que fazer exames todos os dias, para a gente fazer uma curva para entender como que está esse comportamento desse estrogênio. Mas isso não é necessário. Com uma boa avaliação, a gente já consegue perceber se você está tendo ou não essa flutuação do estrogênio. Quais são os sinais e sintomas clássicos, então? Dor nos seios, humor mais instável. Então, às vezes, você vai ficar mais chorosa, mais sensível, ou até mesmo mais irritada, pavio mais curto, aqueles sons assim de mastigação vai te irritar mais, às vezes uma tosse, né? Às vezes seu filho tá lá tossindo, você vai ficar irritada com aquela tosse, seu marido tá ali mastigando, você vai ficar mais irritada com aquela mastigação dele, então você vai ficar mais sensível. Ondas de calor e suor noturno, você vai começar a reparar também. Secura vaginal, então você não vai perceber mais aquela lubrificação tão intensa, aquele muco clara de ovo, às vezes ele vai reduzir, ou pode ser que esse muco clara de ovo já comece desde o início do ciclo. Você fala, nossa, esse muco clara de ovo já aqui, bem no início do ciclo, por quê? Por conta dessa flutuação hormonal, porque o estrogênio, o responsável por produzir o muco clara de ovo. Então, se ele está flutuando, pode ser que você produza o muco durante todo o mês, ou até mesmo reduzir essa produção, porque vai depender se o estrogênio estiver alto ou baixo, tá? Ganho de peso, principalmente abdominal, parte mais interna da coxa, culote, a celulite vai ficar mais aparente, aumento da irritabilidade e o sono de qualidade ruim. Você vai perceber essa piora nesse sono. Então, quando entra essa flutuação do estrogênio, o seu sono vai ficar cada vez pior. E aí começa toda uma bagunça hormonal, porque a gente acha que perimenopausa a gente mexe só com o estrogênio e a progesterona, mas não é. Vai trabalhar toda, né, vai alterar toda a sua cascata hormonal. O estágio 3 é a transição, então, para a menopausa tardia. Nesse estágio aqui, a gente já começa com níveis baixos, tanto da progesterona quanto do estrogênio. Então, aqui a gente já tem um declínio maior do estrogênio, aqui a gente já tem mais problemas com sono, a secura vaginal ela já é mais persistente, às vezes você pode sentir também dor na relação sexual, ganho de peso mais presente, principalmente abdominal, você vai se sentir mais pesada. Aqui, a menstruação, ela começa também a falhar mais, às vezes vai vir um mês, vai ficar 40 dias, ela já vai começar a espaçar mais essa menstruação, às vezes você já vai estar alguns meses, 2 meses sem menstruar e volta a menstruar, ela já vai ficar um pouco mais bagunçada. Então aqui a gente já tem a queda realmente desses dois hormônios, tanto da progesterona quanto do estrogênio. E na última fase, que é o estágio 4, que é a perimenopausa tardia, aqui realmente você já está avançando, chegando próximo ali a 1 ano sem menstruar. Então você já está 6, 7 meses sem menstruar, esperando chegar a data da menopausa, que é 1 ano sem menstruar. Então, esse período aqui ele vai durar mais ou menos aí 12 meses, né? Que é esperar mesmo a parada da menstruação. E também tem um fator que se chama menopausa precoce, que são pessoas que entram na menopausa antes ali dos 40 anos, às vezes a pessoa entra ali por volta dos 42 anos, ela já está na menopausa. É esperado nessa idade você estar na menopausa? Não. A menopausa ela acontece a partir dos 50 anos, 51, 52 anos, 10 anos antes disso a gente vai ficar nesse estágio da perimenopausa, passando por essas 4 fases. Se você entra na menopausa antes dos 50 anos, a gente chama de menopausa precoce, você entrou precocemente na menopausa. E o que pode acelerar esse processo, ou o que pode fazer com que você tenha essa menopausa precoce? Primeira coisa, pode ser genética, então se sua mãe teve menopausa precoce, a chance de você ter é muito maior. Segunda coisa que eu trouxe aqui para vocês, estresse oxidativo, ou seja, passou por muito período de estresse, trabalhou muito à noite, a parte da alimentação, falta de atividade física, alimentação ruim e também, gente, o uso de toxinas ambientais. Por exemplo, se você sempre usou muita maquiagem, perfume, produtos de limpeza, de beleza, né, aqueles cremes mais cheirosos no corpo, esses produtos, eles contêm toxinas. A nossa pele, ela absorve tudo que a gente passa nela. E essas toxinas são o que a gente chama de xenoestrógenos, xenobióticos, ou seja, elas vão alterar toda essa parte hormonal. E isso pode acelerar o seu processo de entrada na menopausa. Então, principalmente se você tem mais de 40 anos e quer atrasar a sua entrada na menopausa, o que você vai fazer? Você vai parar de usar produtos tóxicos, vai procurar produtos de beleza mais limpos, mais orgânicos, sem toxinas ambientais, vai se proteger mais de tudo aquilo que você consegue no seu dia a dia. Com isso, você vai atrasar a sua entrada também na menopausa.
Outro fator aqui também que influencia é a questão da nossa energia celular, das nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias, elas são responsáveis pela energia das nossas células, ou seja, replicação celular, morte daquelas células ruins que já estão velhas, essa renovação, essa replicação de novas células. Isso tudo vai ajudar você a manter a sua longevidade. E o que contribui para essa etapa da biogênese mitocondrial? A atividade física, uma alimentação mais voltada para essa parte da biogênese mitocondrial, uma alimentação mais rica em flavonoides, antocianinas, que são os antioxidantes. Então, quanto mais você utiliza esses antioxidantes, você vai proteger as suas células, as suas mitocôndrias, e você vai atrasar esse envelhecimento celular. E isso, gente, é excelente para sua pele, para a elasticidade da sua pele, você vai ter menos ruga, menos cabelo branco. Isso tudo vai acabar melhorando bastante. E outra coisa que você pode ter feito, que pode também acelerar esse processo de entrada na menopausa, é o uso de hormônios. Então, por exemplo, se você usou anticoncepcional durante muitos anos, isso pode acelerar o seu processo. Se você também usou, né, anabolizante, usou testosterona, usou gestrinona, usou essas coisas chips da beleza, isso também vai causar uma alteração nessa produção hormonal e pode acelerar também o seu passo aí nessa entrada da pré-menopausa e da menopausa. Então hoje você aprendeu que a perimenopausa, ela começa 10 anos antes de você entrar na menopausa. Que o primeiro hormônio a cair não é o estrogênio, e sim a progesterona. Que esses sinais e sintomas começam a te incomodar a partir ali dos 37, 38, 40 anos. E quanto mais cedo você se cuidar, melhor vai ser para sua longevidade. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou te deixar um presente. É um teste desenvolvido por mim, chamado Hormone Scan. Esse teste vai avaliar qual é a sua disfunção hormonal, qual é o hormônio que está precisando de atenção no seu corpo. Que a partir disso, você começa a ter um tratamento mais específico. Essa é a primeira fase que eu faço para as minhas alunas lá do protocolo antimenopausa, que é o meu protocolo desenvolvido para mulheres que querem cuidar da saúde, perder peso, melhorar libido, melhorar a qualidade de vida através de uma nutrição de precisão. Então, este é o nosso primeiro teste. Eu vou deixar ele aqui de presente para você. Faça e depois me conte aqui nos comentários qual é o seu biotipo hormonal. Um beijo e até o próximo vídeo.